The woman's Christianism not more yet the virgin, because have more married, but not married nothing. Christianism is cult Damon, cult Zeus, cult Tasty Cipriano da Mass. Nazism is cult Damon, is faction Christianism, Anglo-Saxon. Americanism is Nazism is Anglo-Saxon, Russian, Muçulmanismo, Germanism is equal, born Damon, cult Damon Zeus, cult religion old home, practice theaters wars, explore word. For understand, enterprises want controls the theaters. The Brazil have many people idiotas. No Brasil tem muitas pessoas idiotas. O cristianismo é culto ao diabo, é o culto ao demônio. E a Zeus era um dos textos de Cipriano, o demente. As indústrias de tabaco são indústrias guiadas, governadas pelo povo do demônio, tanto quanto a indústria do alcoolismo. São empresas conduzidas por famílias demoníacas, possessas de demônios, que depois falam do cristianismo, que é culto ao Zeus, filho do diabo, do texto de Cipriano. Criaram a fraude do cristianismo para esconder as religiões do demônio que continuam. As guerras foram fraudes. A anglo-saxão forma um povo. Os germânicos são anglo-saxãos, os russos são anglo-saxão, os americanos são anglo-saxão e os muçulmanos apoiam os anglo-saxões, para ter noção da fraude das guerras e das empresas que procuram mandar e governar o mundo. O Enem é tão corrupto quanto as eleições, tão corrupto quanto a POSP, tão corrupto quanto muitos diplomas, tão corrupto quanto prostíbulos. E quanto às questões que estão sendo julgadas, que mostram mensalinhos. Há muita homossexualidade, prostituição, drogas, bebida alcoólica, religiões, políticas sem vergonha, corvos do demônio, hierarquias, dragões do demônio, tem torcidas do demônio, famílias do demônio. Bom, sinceramente, eu quero que as crianças que pertencem às famílias do demônio, elas sejam lotadas de pragas, pestes, doenças, deformadas, aleijadas, mancas, coxas, cheias de doenças, mas inúteis. De preferência que morram. Assim acabam as gerações dos perversos. Deveriam morrer os pais, as mães, os filhos, as filhas, os netos, as netas, os bisnetos, as bisnetas das gerações que não cultuam e não amam o verdadeiro Deus Javé. Agora, quanto à questão do Enem, é uma putaria. Tem gente que sabe ler menos do que o Tiririca e depois o cara esconde a redação de qualquer jeito. Tem gente que joga dadinho para pôr a nota no Enem. Pessoas que falam capacitadas, capacitada a ler coisas que não compreende, a julgar coisas que não entendem, a discutir coisas que não leram, a falar de informações que não sabem. Tem gente que até hoje não sabe quem era Alencar, que dirá José. E como a pessoa vai falar de um assunto sem saber de onde veio a fonte, se foi a própria instituição ou se foi externo. É uma realidade, né, a demência. Chega ao ponto de provar que uma pessoa, eles falam mestre, doutor, formado, capacitado, sorteado, o cara vai lá ler a redação ela dá 0. Aí o outro redator 0 também. Aí vai para o processo judicial, virou 800 pontos. O que esses redatores, essas pessoas que leram não sabiam? Ler e escrever? O que eles não sabiam? Informação? O que eles não sabiam? Não beber bebida alcoólica, não usar droga, não praticar homossexualismo. Você tem que lembrar que a homossexualidade sempre foi demência. Foi o Deus de Israel que julgou. A outra coisa, as pessoas estão comprando muito produto da Alemanha. Aí a Alemanha se disfarçando de um monte de empresa no Brasil. Vocês estão loucos comprar coisa da Alemanha. A Alemanha até hoje continua querendo dominar o mundo, atacar o mundo, desgraça o mundo. Até hoje a Alemanha continua cultuando o demônio e falando que é cristianismo. É igual a maior parte dos cristãos e cristãs. Cultuam um demônio e falam que é cristianismo. Por isso que brigam com Israel até hoje. Que são contra o Deus Pai Todo-Poderoso Javé Senhor. Essa tem sido a realidade. O escândalo.
Agora, quanto à indústria do tabaco, todas as empresas de nicotina que vendem cigarro, elas trabalham para o diabo, trabalham para o demônio. As indústrias do alcoolismo também são empresas do demônio. Aí você tem que lembrar que tipo de pessoa trabalharia numa empresa de alcoolismo, de tabagismo, que tipo de pessoa venderia cigarro, bebida alcoólica, e que tipo de pessoa consumiria cigarro e bebida alcoólica. Fora os iludidos que compram porque ficam lá hipnotizados na televisão, ou acham que é uma coisa normal e depois descobre que não é. Quem fabrica, quem vende e quem consome é filhos e filhas do demônio. Essa que tem sido a realidade. E você precisa ver o cristianismo defendendo o alcoolismo, o tabagismo, as drogas, as fábricas do demônio, porque eles defendiam o Capone, que era declarado bruxo. O cristianismo sempre foi culto ao filho do Cipriano. O cristianismo sempre foi a sem-vergonhice da sem-vergonhice, a putaria da putaria. As cristãs não casam virgem, elas tiveram centenas de milhares de maridos antes de casar. Será que tem alguma rara exceção? Quando tem a rara exceção, o que as outras fazem? Atacam, arrebentam, destroem, querem manter na miséria. Esse é o segredo da riqueza dessas religiões de putaria, de prostituição? E os padres, tem algum que não seja homossexual? E as madres, tem alguma que não pratique putaria? E qual deles que não rouba a caixa do altar? Qual deles não desvia a verba? Qual deles que não cultua o diabo? Qual deles que não dá o rabo pro demônio? Será que tem? Acredito que não tem, rara exceção. É igual a África, né? Todas as religiões da África cultuam o demônio. Eles dão uma disfarçada geral, parece a antiga Roma, né? Cultuam o demônio, não assumem, aí brigam com quem cultua Deus Pai. Porque Deus Pai tem o nome, Javé. Os judeus ficaram procurando saber quem tinha brigado com eles, né, na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, que tinha interesse de sair da falência, porque já estavam falidos. A Alemanha, que tinha interesse de dominar o mundo. A Rússia, que tinha interesse de ter uma economia um pouco mais forte. Próprios muçulmanos, que queriam esconder que Mohammed, tem o nome, Maomé, Mohammed, tinha um Mohammed que brigava, falava que era contra todas aquelas religiões de culto à estátua, não sei o que, e acabaram matando a pessoa para poder esconder. E eles arrumaram lá um Maomé para cultuar o diabo. Tem que lembrar que Jesus Cristo é o demônio. É o nome latim do demônio. É isso que esconderam, quiseram criar uma cena, um texto. Olha a história. Ezeus nasceu de Afrodite. O pai de Ezeus era Zeus. Aí eles traduziram. O pai de Ezeus é Deus. Mas qual Deus? Zeus. A mãe de Ezeus, Mariana. Quem é Mariana? Afrodite. Aí eles foram abreviando. O pai de Ezeus, que é Zeus, e a mãe de Ezeus, que é Afrodite, Mariana, Maria. Por que Maria? Porque a Afrodite é a deusa do sal, deusa do mar. É Iemanjá. Então eles vão traduzindo e cortando. Corta isso, tira isso, põe aquilo. Essa que foi a grande putaria feita pela essa religião. Era cristianismo virar o cristianismo. Era Ezeus, depois Gezeus, eles foram alterando. Maria continua sendo Afrodite, que combate, porque na realidade mar não é Deus. Mar pertence ao Deus Javé. Por isso que se tornam malditos, porque querem pegar nomes e obras da natureza para cultuar no lugar de Deus, coisa que Deus proibiu no terceiro maior mandamento. No segundo maior mandamento proibiu ter outros deuses e deuses diante de sua face. No terceiro proibiu cultuar as suas obras, porque as obras de Deus pertencem ao Deus Javé. Aí as pessoas falam assim, não precisa trabalhar, porque está afastado. É um bando de ignorância. Você já pensou uma pessoa com 41 anos sendo julgada por crianças que não viram nada da ditadura? A ditadura que foi? O nazismo disfarçado. Os nazistas correram tudo pro Brasil explorar. Veio americano que era maldito, desgraçado nos Estados Unidos, miserável, aqui explorou, fez filme de putaria, mas exploraram o Brasil de tudo quanto é forma. É que os nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram a ideia de parar a guerra, invadir os sistemas, dominar os governos, se esconderam nos governos, jogaram os cadáveres dos inimigos no meio do campo, vestiram tudo quanto é cadáver, jogaram lá, que tinham guardado na geladeira, pra você ter uma ideia. É isso aí que queriam matar as pessoas de idade que participaram da guerra.
Porque teve italiano que falou assim, aquilo já estava morto faz tempo, aquilo devia estar na geladeira. É isso que eles fizeram. Na hora que pegou mesmo o negócio, eles jogaram tudo quanto é cadáver que estava congelado, se esconderam. Se esconderam no Brasil, Estados Unidos, foram longe de lá. Deixaram tudo no automático para governar o mundo. Aí você vê o mundo como tá, né? As indústrias de prostituição, revista de putaria, bebida alcoólica, cigarros, só deuses, só permitem religiões de culto ao demônio. A antiga religião, feiticismo, de culto aos espíritos mal e demônio, eles deram o nome de espiritismo. Quer dizer, a macumbaria é espiritismo. A Umbanda, espiritismo. Candomblé, espiritismo. Religião de Cipriano, espiritismo. As casas cheias de livro de feitiçaria, de bruxaria, virou tudo espiritismo. Pentagrama. O pentagrama, você tem o desenho, que é usado em geometria, e você tem o pentagrama que eles usam para evocar o demônio. Como que eles fazem? Eles fazem uma estrela de Davi e arrancam um pedaço. Por isso que ela fica deformada. Eles ficam querendo brigar com o Deus que fez a terra para disputar poder. Agora, o Enem tem sido uma desgraça, um exibicionismo de gente que não sabe nada e lasca a vida de quem sabe. Na hora que a pessoa entra com recurso, aí começa a mudar as coisas, né? Aí a pessoa, mas eu não risquei aí. De onde surgiu esse risco? Olha, isso aí, como que você avaliou? Porque ele não estava certo, faltou o título, faltou isso, faltou aquilo outro. O cara vai pondo tanto defeito, mas tanto defeito, ele falou assim, vocês vão ponto a ponto. Aí depois chegar à conclusão, olha, se tirar todos os seus pontos, ainda dá 877. Então, qual é o problema? O que fizeram de errado? Outro detalhe também, uma redação pode ou não conter título. Isso já é a chamada a redação sobre a nova gramática. Com a alteração da nova gramática até os textos. Não é necessário ter um título de apresentação. O texto pode ser autoapresentável. Mas isso... Aí as regras mudam toda hora. Troca. Chega uma hora que o pessoal quer criticar o que não sabem ler. Ou que não sabem julgar. Também é aquela história, né? O pessoal vota nos filhos do demônio para serem governados para manter a sociedade diabólica. É essa que tem sido a guerra mundial. Por isso que brigam com Israel e com quem ama o Deus Javé. Querem manter a pobreza. Você sabe que o cliente ele entra numa imobiliária, ele pede para alugar um móvel. Não é o cliente que escolhe, são os funcionários. Eles tiram do sistema, né? Mas tem que alugar desse lugar. Você fala, mas eu não quero alugar, eu quero alugar aqui. Não, porque tem que ser assim, porque esse valor, não sei o que. Aí você fala assim, olha, é mais fácil e menos burocrático comprar uma casa do que alugar uma. Também com esse preço, você fala assim, olha, aluguel era para ser um negócio barato, para a pessoa ir, voltar, ficar, era um negócio de rotatividade. Virou exploração, né? Virou renda de pessoas que estão ficando sem renda. Por que o pessoal está alugando casa? Vai e financia. Aí o cara vai querer financiar, o cara quer tipo lá na periferia, ele quer desvalorizar ao máximo para vender, ter o máximo de lucro, quer dizer, usar 3 vezes o valor que vale o negócio e não vale. E o cara faz de tudo para te explorar ao máximo. Aí você descobre, você fala assim, mas é melhor sair da mão desse povo ruim. Porque chega uma hora que eles vão gastar e não vão ter mais de onde... vão querer dominar o que mais? Já sei, vão tirar a renda da pessoa, para a pessoa voltar a ficar, não ter como pagar. Depois que ela não tiver como pagar, vocês chutam para fora da casa para vender de novo, né? Esse é o sistema? Para ter uma noção como o Brasil é perverso, como tem perversidade. Os caras põem um teto de valor lá em cima e querem te jogar no mais longe, porque querem se exibir. Você sabe que eu estou pedindo muito para Deus destruir todas as gerações e as religiões, povos, as crianças, os netos, os bisnetos, os pais e as mães das gerações que não amam Deus Javé. Você sabe o que foi a guerra? A guerra simplesmente foi um golpe imenso. Os caras esconderam tudo o que existia e os Estados Unidos saiu vendendo tudo o que já existia e deu uma comissão para a Alemanha, que produz, e para a Rússia. Aquela guerrinha que não existe, só para fazer que tem concorrência.
E no final das contas, o Japão produzindo também, a fábrica japonesa trabalhando para a empresa alemã, que trabalha para ajudar os americanos que estavam falidos, vender produto para o mundo. A terceirização de novo do mundo. Quer dizer, a guerra, na realidade, teve um acordo assim que ficou visível. Os caras estão vendendo agora o que? Ah, tecnologia 4G. Quando eles esconderam fotografia, ainda tem bastante. De vez em quando eles passam um pente fino no Brasil de ponta a ponta. Eles esconderam fotografia, equipamento, esconderam até revistas em quadrinho internacional. Porque você lê uma revista daquelas e fala assim, mas ele tá falando, olha um computador, olha um celular, olha ele falando de tecnologia, exatamente os termos do dia a dia. Você fala assim, fizeram uma homenagem? Não foi uma homenagem. Não fizeram homenagem ao herói nenhum. Não foi coisícia nenhuma desse sentido. Os caras estão andando atropelando o mundo com coisas velhas. É isso que foi a guerra. Foi um roubo gigante. Esse negócio de adamantium, porque era o Wolverine que usava o termo. Se você vai estudar realmente, já existia o termo, foi usado porque estavam querendo deixar provas do que estavam preparando para fazer. Querendo revender o mundo. Queriam revender o século XXI, que já foi há 37 séculos. Queriam revender música, som, queriam revender velhas coisas do mundo. Esconderam. Foi para isso que fizeram guerra. E é isso que escondem. Agora, quanto ao Enem, o Enem quer julgar se os professores de segundo grau têm competência para ensinar os alunos a fazer uma redação. O Enem quer julgar se os professores tiveram competência de ensinar os alunos a fazer teste. Então, na realidade, o Enem é uma afronta contra os próprios direitos do indivíduo. Isso foi discutido na UBS, UPS, UMIS, em todos aqueles sistemas. Eu venho discutindo isso há anos. É uma corrupção. O Enem é uma corrupção. É uma elitização. Eles querem dizer porque a elite tem a nota 100%. Mas o pobre, aí os caras mexem. Quando eles veem que não dá para mexer no teste, eles mexem na redação. Isso aí já foi percebido por centenas de milhares. Pessoas não fazem recurso. É nisso que se lascam. E outra, se prestar atenção, dessa forma está ficando igualzinho a Alemanha, né? Urna eletrônica, um teste do Enem generalizado, de que decidem quem entra e quem não entra. Os recursos não são do próprio sistema, a pessoa tem que entrar com um recurso jurídico se ela quiser fazer a revisão, o que não dá tempo de ela entrar num concurso ou numa disputa. Humilham, ultrajam. Durante quanto tempo? Tá mais fácil fazer uma universidade no estrangeiro. This is more easy school stranger. Para ter uma noção do que fizeram. Gerações sem vergonhas. Então, quando é desejar a morte, é lícito. É lei, é salmo. Tomara que morram as gerações que não amam Deus Javé. Isso é um bom sentimento. Quem não ama Deus Javé e não obedece Deus Javé e não cumpre as leis, que morra. Merecem. Shalom, Shanuká.